18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Fala, galera, muito boa noite para você sintonizado aqui em 100,7. Obrigada pela sua companhia. Estamos juntos até as 7 da noite aqui no 18 horas comigo, Karime Leão, e com Kennerson Paz. Boa noite, Kennerson. Olá, muito boa noite, Karime. Boa noite a todos vocês que acompanham a gente aqui no 18 horas. Galera, e para o nosso programa ficar ainda mais legal, participa com a gente, manda aquela mensagem, manda o vídeo, mostra como é que tá a volta para casa hoje. O trânsito tá ruim, tá bacana. Manda pro nosso WhatsApp, que é o nosso número 994887592. E vale também a sua participação para você que nos acompanha na live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto e não esquece de seguir a gente nas redes sociais. No 18 horas News. Você está ouvindo 18 horas. Trânsito. E a gente já começa sabendo como é que está a volta para casa com André Meirelles. Boa noite, André. Conta pra gente também como é que foi a situação da chuva. Caiu um temporal agora de tarde aqui em Manaus, não é isso? Isso mesmo, Karine e Kennerson. Boa noite para vocês, ao ouvinte. Nesse momento, olha, o que aconteceu? Vários transtornos aconteceram aqui na capital amazonense durante essa chuva. Um deles foi uma carreta tombada. Bem aqui, a gente fala na Afonso Pena com a Avenida Airão, bem nesse trecho aqui da Boulevard, bem de frente para o cemitério São João Batista. Esse sentido que a gente fala é centro-bairro. Como a carreta tombou bem próximo da rua Afonso, então não está trazendo grandes transtornos aqui para o trânsito desse local, porque também tem agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana que estão aqui para ajudar e auxiliar aí no trânsito. Inclusive a gente vai ouvir a fala aqui de um agente de trânsito, que é o Paulo Sérgio. Ele vai contar pra gente como é que foi essa situação e também como é que está funcionando aqui no local essa operação do IMUR para ajudar aqui na fluidez. Boa noite a todos aí da Mix. Nós estamos aqui com a Afonso Pena entre a Avenida Airão e Álvaro Maia interditado, né, devido a esse tombamento dessa carreta. Aí nós vamos aguardar o transbordo da carga para a retirada da carreta posteriormente. Como é que foi que aconteceu esse acidente? No momento nós não temos informações, né? Mas a gente percebe aí que a carga estava mal condicionada, né, dentro da carreta, e houve esse tombamento. E agora como é que fica a situação para quem vai passar aqui pela Boulevard nesse sentido centro-bairro? Isso, nós estamos com uma faixa isolada na Álvaro Maia, sentido centro-bairro. No momento o trânsito está com um pouco de retenção, mas estamos com os agentes para controlar a fluidez e melhorar a situação do trânsito nesse momento. Qual é a orientação para quem pode pegar uma rota de fuga? No momento, quem estiver circulando pela Álvaro Maia, né, mantenha os cuidados, a segurança, mas a fluidez está muito boa, dá para conduzir o veículo com segurança. Estamos com os agentes aí para orientações nesses locais. 18 horas. Olha só, Karime e Kennerson, ruas e avenidas como a Avenida Constantino Nery, a Avenida Djalma Batista ficaram tomadas pela água, né? Os veículos submersos e trânsito parou completamente. Moradores e motoristas, eles relataram as dificuldades para se deslocar, né? Alguns pontos aqui da capital amazonense. Algumas situações a água chegou ao nível do capô dos carros, né? Até mesmo dificuldade aí de travessia para os pedestres, calçadas alagadas e também risco de subida da água, né? Muita gente teve que pegar rotas alternativas. Teve também aí o alerta da Defesa Civil que indica que com a chuva e com toda essa situação aí, Manaus vai poder ter ainda mais alagamentos, enxurradas e possíveis transtornos nos próximos dias, principalmente em áreas mais vulneráveis que acontece aqui na capital amazonense. Então a gente também conversou sobre a situação do trânsito. Nessa chuva a gente sabe que o trânsito fica mais complicado, mais lento, então a gente tem a fala aí do Stanley Ventilari, que é o diretor de operações de trânsito do IMU, que tem essas dicas aí de como o condutor tem que trafegar aqui durante essa chuva, esse período chuvoso aqui na capital amazonense, e também que tem a operação Fluidez dos agentes de trânsito em vários pontos aqui da capital amazonense. Vamos acompanhar. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana está bem atento a todas essas questões, principalmente questões de trânsito no período chuvoso. Especialmente hoje, precisamos montar uma operação especial de trânsito para que a gente pudesse garantir a fluidez e também a segurança viária. E
como dica aos condutores, nos dias chuvosos, o ideal é que reduza a velocidade, trafegue respeitando sempre as orientações de sinalização. Caso dos motociclistas, procure um abrigo, um lugar seguro e evite transitar enquanto estiver chovendo. Para o motociclista é um risco muito maior. Verifique seus equipamentos de segurança, se o veículo tem condição de circular, verificar também as condições do pneu, e se a gente realmente fizer tudo isso, temos certezas que iremos realmente ter um trânsito mais seguro. 18 horas. Aí, a gente conferiu a fala do Stanley Ventilari, que é o diretor de trânsito, trazendo essas orientações durante a chuva que aconteceu nessa quarta-feira aqui na capital amazonense, que trouxe vários transtornos, né? Alagamentos, muitas ruas e avenidas, as principais avenidas também aqui da capital amazonense ficaram alagadas. Um desses exemplos, inclusive tem até vídeos nas redes sociais, foi bem em frente ali à Arena da Amazônia, né? Onde virou aquele rio ali para quem passa, onde toda vez que chove acontece esse mesmo problema. Então tá aí as orientações, e agora só trazendo a atualização dessa carreta tombada aqui na rua Afonso Pena com a Avenida Airão e na Boulevard, bem de frente pro cemitério São João Batista. Esse sentido que a gente fala é sentido centro-bairro. Por aqui o trânsito tá tranquilo, tá? Dá para fluir de boa, não tá aquele trânsito com transtorno, e a gente segue acompanhando também. Daqui a pouco, Karime, Kennedson, eu vou trazer mais informações do trânsito em outros pontos aqui da capital amazonense. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. Você está ouvindo 18 horas. E vamos aos destaques de hoje. Pesquisa confirma que a saúde é apontada pelos amazonenses como o principal problema do estado. Denúncia: idosa fica desamparada numa unidade de saúde do governo do Amazonas. Justiça autoriza a volta das vendas para o Festival Folclórico de Parintins 2026. Segue para o Senado o texto que pode liberar as obras de revitalização da BR-319. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques do dia a partir de agora, para você sintonizado aqui em 100,7 no programa 18 horas de hoje, quarta-feira, dia 3 de dezembro de 2025. Você está ouvindo 18 horas. Gente, o 18 horas de hoje começa com mais uma denúncia que expõe o caos e o abandono na saúde pública do estado do Amazonas na gestão de Wilson Lima. O que não faltam são denúncias, são situações de emergência e urgência que a gente aborda aqui no programa. E uma pesquisa confirmou que justamente a saúde é apontada pelos amazonenses como o principal problema do estado. Exatamente, Karime, foi o que revelou a pesquisa do Instituto de Pesquisa do Norte, divulgada hoje, gente, realizada entre os dias 14 e 24 de novembro. A gente aqui do 18 horas recebe quase que diariamente diversas denúncias graves sobre a saúde do estado do Amazonas. Pessoas estão sendo tratadas sem menor respeito nessas unidades de responsabilidade do governo do estado do Amazonas. Mães que choram a morte dos seus filhos e cobram justiça que nunca é feita. Triste, Kenneth, quase que diariamente a gente infelizmente traz essas histórias, essas mães enlutadas pela perda dos filhos. O resultado está aí, revelado nessa pesquisa. A completa falta de compromisso e responsabilidade da gestão Wilson Lima com a saúde do estado. Um estado rico, volto a afirmar aqui, gente, já arrecadou mais de 180 bilhões de reais e diz que direcionou para a saúde 30 bilhões, mas cadê esse investimento? Cadê esse dinheiro? É a pergunta que não quer calar. Não pode estar na saúde, não com tantas mortes e denúncias de irregularidades. E com certeza, Karime, os nossos entrevistados, eles também mencionaram diversas dificuldades a respeito sobre a infraestrutura, a segurança pública, que também são assuntos que acabam sendo bastante latentes e que a população reclama bastante, Karime. Setores que também estão abandonados na gestão Wilson Lima e que explicam outra pesquisa que já falamos aqui, inclusive no programa 18 horas, Karime, do ranking de competitividade dos estados. O Amazonas
Amazonas despencou 6 posições nesse ranking, que avalia pelo menos 100 indicadores distribuídos em 10 temas considerados fundamentais para a competitividade e também a melhoria da gestão pública. Ou seja, né, Kennedson, a gestão Wilson Lima coleciona piores posições em avaliações nacionais, avaliações oficiais. Nessa nova pesquisa que a gente está falando hoje, o resultado geral mostra que 24,9% citaram a saúde como a maior preocupação, e a palavra foi essa, preocupação, porque a gente sabe que se precisar de um pronto-socorro, que qualquer um de nós pode precisar num acidente de trânsito, numa situação grave, nós vamos para um pronto-socorro para um 28 de agosto. E aí, como é que é? Como que a gente vai ser tratado? O que vai acontecer? Vai ter esparadrapo? Vai ter dipirona? Vai ter profissional para atender a gente sabe que não. A gente sabe que está tudo defasado, que a saúde está sucateada. Bom, logo depois dessa pesquisa, 19,3% apontaram a infraestrutura como o grande problema no estado do Amazonas e 14,6% a segurança pública, é claro. Essa pesquisa, Karime, foi realizada em 12 cidades, além de Manaus, Parintins, Itacoatiara, Manacapuru, Coari, Maués, Presidente Figueiredo, Iranduba, Careiro, Borba, Altaz e também o município de Tefé, com 1.504 pessoas, sendo a maioria 52,4% dos entrevistados aqui da nossa capital, Karime. Ou seja, é uma média bem interessante, né? Tem um perfil bem interessante que revela bem a realidade do sentimento do amazonense, não é, Kennedy? Com certeza, tanto daqui de quem está mais próximo do governador Wilson Lima, ele tem uma base aqui na capital, agora você imagina também a realidade de quem está no interior do estado, que não tem essa presença tão forte e com certeza os problemas são ainda piores, Karime. Sem dúvida alguma, é inacreditável como é que nenhum órgão de controle consegue frear o tamanho desse caso com a saúde pública aqui do estado do Amazonas. Parece repetitivo, né? A gente falar sempre, mas é sim repetitivo e por um motivo grave. É a realidade, gente. Crianças e adultos estão morrendo dentro das unidades do governo do estado do Amazonas por completo descaso. Com certeza, Karime. E hoje nós recebemos mais uma denúncia de uma idosa, Karime, que ela foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e ela foi encaminhada até a UPA José Rodrigues, que fica naquela área da zona norte da capital, sim. Avenida, naquela bem próximo ao Terminal 4 também. E aí ela foi levada para lá, Karime, para fazer um procedimento simples, que é apenas para fazer uma substituição da sonda nasal. Mas depois desse atendimento, a filha da idosa, ela recebeu uma notícia que nenhum filho quer receber, que eles não teriam capacidade, através do SAMU, de levar essa idosa de volta para casa. Agora imagina a cena, Karime, a gente sabe que todo mundo tem aquela pessoa que cuida dos pais um pouco mais velhos, dos avós. Aí você imagina o quanto essa pessoa diariamente já passa por transtornos, quase não consegue dormir porque a pessoa acamada precisa de várias necessidades. Então você imagina tudo isso. E essa mulher teve que ainda carregar a mãe nos braços, Karime. É um se vira, né, Kenneth? A menina, a filha dessa senhora recebeu um se vira, problema seu. E olha que não é uma menina, também já é uma senhora. Exato, não é a mãe, essa idosa tem mais de 90 anos, gente. E aí essa filha que está cuidando, como o Kennedson falou, que está lá apoiando, que é a pessoa quem cuida dessa idosa, recebeu um se vira. E não teve nenhum assistente social, ninguém que foi amparar ou ajudar ou tentar ajudar a essa filha a levar a mãe para casa, tirar a mãe da unidade. Ou ao menos a colocar no carro. Exato, Karime. Ajudar a colocar no carro, pegar ajudar de alguma forma, uma cadeira de rodas, de algum jeito, ajudar essa filha a levar a mãe ali pro carro. Realmente não tem um amparo, não tem não é nem esse amparo mesmo. E chega a doer no coração, Karime, o fato de a forma como nós temos tratado os nossos idosos. A gente pensa em vários temas da Câmara Municipal, na Alean, só que os nossos idosos, infelizmente, esse é um retrato. Sim. Estão sendo negligenciados, Karime. É uma cena, Kenneth, infelizmente, que mostra a realidade de muitas famílias que lutam sozinhas aqui no estado para cuidar dos doentes, dos idosos. Imagina, se a pessoa de 20 anos, se a criança não tem atendimento, o idoso, então, nem sei, eles não são nem citados no sistema de saúde pública do estado do Amazonas. A repórter Nathalie Moraes, ela está acompanhando esse caso, recebeu essa denúncia e traz mais detalhes ao vivo agora pra gente do 18 horas. Nathalie, boa noite. A gente fica até sem palavras, né? A gente fica muito revoltado, tendo que
anunciar, tendo que noticiar mais uma vez um caso de descaso, de falta de consideração, de falta de cuidado. É aquela falta de dignidade que a gente recebe quando vai para um hospital de responsabilidade do governo do estado do Amazonas, não é isso? É isso, Karime. Muito boa noite para você, para o Kennedson Paes e para todos que nos acompanham na noite desta quarta-feira aqui no programa 18 horas. Karime, essa denúncia que a gente recebeu é uma denúncia daquelas que realmente partem o nosso coração, porque a gente pensa que quando você vai chegar na velhice, você vai ter um amparo, já que por tantos anos você contribuiu ali com o Estado, e quando chega na hora de você receber o mínimo, que é o amparo na saúde, você não está tendo esse retorno. Hoje a gente vai contar aqui um pouquinho do descaso que quem sofreu foi a dona Maria Rosa Oliveira Pantoja. A gente está falando, Kennedson Paes, de uma idosa de 93 anos que sofre de Alzheimer, já teve 2 AVCs, tem sequelas gravíssimas, e por conta de todas essas comorbidades, a gente está falando de uma idosa acamada, né? Uma pessoa ali que realmente vive, né, numa situação bastante delicada. E aí, como eu já disse anteriormente, ela tem Alzheimer, e ali dentro de casa teve um momento que ela acabou arrancando, né, a sonda nasal. E ela precisa dessa sonda para sobreviver. Afinal de contas, ela se alimenta ali pela sonda, ela faz muita coisa por essa sonda. E foi quando a filha dela, a Eliana Pantoja, ligou para o SAMU pedindo ajuda, né? Relatou tudo o que estava acontecendo, e o SAMU foi até a residência e levou essa senhora para a UPA, né? A UPA José Rodrigues, ali na Avenida Camapuã, que fica entre as zonas norte e leste da nossa capital, uma região onde muita gente conhece. E aí, Karime, por lá foi uma série de descaso. Primeiro que isso aconteceu na noite dessa terça-feira, e quando elas chegaram lá, não tinha maqueiro para apoiar. A gente está falando de uma idosa acamada, né? Então, assim, não tinha maqueiro para fazer o deslocamento, tirar a senhora do carro da família, tirar a senhora ali no caso, elas foram da ambulância. Então, o próprio condutor ali da ambulância teve que ajudar nesse trabalho para deixar a senhora até o atendimento, mas lá dentro da unidade ela chegou a relatar que foram diversos descasos, e elas só descobriram que não teriam como voltar, não teria ambulância para retornar num momento em que receberam a alta. E aí, assim, quando ela recebeu a alta, ela se viu ali completamente desamparada, sozinha com uma mãe numa maca no meio do corredor, e o que disseram para ela é que ela teria que dar o jeito dela para voltar para casa. Foi o se vira, não teve nenhuma assistente social, nem alguém com uma palavra de apoio, de amparo. Olha, a gente vai te ajudar, precisa de um Uber. Não tinha assistente social, não tinha psicólogo, não tinha nenhuma equipe de assistencialismo para fazer esse amparo, para tentar realmente trazer, né, ajudar essa senhora. E vale a gente reforçar, né, Karime, que essa unidade é uma unidade de competência do governo do Amazonas, e o governo paga bilhões de reais para empresas terceirizadas, né, que fazem aí esse trabalho de remoção de pacientes, né, tipo, realmente de transferência de pacientes para outras unidades. Uma delas é a Dr. D, e a gente não tem visto isso acontecer. Não é o primeiro caso que a gente fala aqui nas últimas semanas, de situação de pacientes que não conseguem sair de uma unidade para outra porque não tem ambulância. Agora a gente está falando de uma senhora acamada que não tinha condições de sair do hospital, e a família realmente precisou denunciar. A família procurou a nossa equipe para mostrar e expor toda essa situação. Para quem nos acompanha também através das redes sociais, vai poder conferir as imagens onde a Eliana relata pra gente tudo o que aconteceu. Vamos conferir. Estamos aqui na UPA José Rodrigues, que fica localizado na Cidade Nova, na Camapuã. Essa aqui é a minha mãe, ela tem 93 anos, quase 94. Acamada. Ela veio fazer a troca dessa sonda aqui. Quando eu vim, eles me trouxeram na ambulância do SAMU. Mas para voltar para casa, eles disseram que não tem ambulância, que eu tinha que me virar, dar meu jeito. Então, eu estou dando meu jeito para levar minha mãe para casa, ó.
nesse carro aqui, que é o carro que nós dispomos, porque se chamar um Uber, é óbvio que o Uber não vai levar. Então a gente vai fazer a filmagem todinha de como é tirar uma pessoa acamada de uma maca para colocar no carro desse. 18 horas. Karine, Kennedson e ouvintes do programa 18 horas, para quem quiser conferir o vídeo, né, todo o material na íntegra, a gente já postou toda a denúncia lá no @18horasnews. E aí, Karine, realmente é uma dificuldade muito grande, porque a Eliana também já é uma senhora, né, e teve que fazer todo esse trabalho sozinha, não tinha maqueiro, não tinha um técnico de enfermagem, não tinha ninguém realmente para ajudar a fazer realmente a saída, né, a alta dessa senhora lá da UPA José Rodrigues, que ficaria entre as zonas norte e leste da nossa capital. E aí, Karine, né, infelizmente esse é mais um retrato duro da situação da saúde no Amazonas, mas a gente foi tentar entender o que aconteceu. Não tem ambulância? O que está acontecendo? Para isso a gente procurou o líder do movimento Todos pela Saúde, eu estou falando aí do enfermeiro Denison Vilar, porque ele é do SAMU, para entender, é de competência do SAMU realmente fazer a retirada dos pacientes? E ele reforçou pra gente, Karine, que o SAMU está nas ruas ali para atender as situações de urgência e emergência. Pessoas que sofrem um acidente de trânsito, um infarto, essas situações. No mais, são as empresas terceirizadas, pagas pelo governo Wilson Lima, que devem fazer esse trabalho de transferência, remoção, alta, de transporte de pacientes. E até encaminhar essa senhora para alta, que em qualquer outro hospital você vê lá os técnicos, maqueiros, ajudando essa pessoa, esse paciente, a entrar no carro e ir embora e realmente ter alta, porque ela poderia ter caído ali junto com a filha. É uma situação muito delicada, ela poderia ter perdido a vida, inclusive. Exato. Lá no nosso post, quando a gente expôs essa denúncia no @18horasnews, tiveram outras pessoas que disseram que também passaram por essa situação. Pela mesma situação e o familiar não resistiu. Essa alta, ele ficou por... Exatamente, a gente teve esse tipo de comentário nas nossas redes sociais hoje. Vamos conferir aí o que disse o Denison Vilar. Mas lamentavelmente estão desvirtuando a principal finalidade do SAMU, que é situações de urgência e emergência, porque o governo Wilson Lima torra mais de 5 milhões ao mês com as empresas WF, Amazon Resgate, Dr. D, entre outras, um suposto serviço de transferência interhospitalar, onde no final ele não paga a parte dele junto ao SAMU, que é de atribuição dele, arcar com 25% do SAMU, conforme preconiza as portarias, as determinações do Ministério da Saúde, mas ele não arca com o SAMU, gasta com empresas privadas e no final o cidadão está na porta de uma UPA esperando para voltar para casa, e no final o cidadão está na porta de uma UPA em desespero esperando o seu familiar ser transferido para uma unidade de porte maior, com 28, com Platão, com João Lúcio, e essa é a nossa realidade. 18 horas. Karine, Kennedson e ouvintes, a gente ouviu aí a fala do enfermeiro Denison Vilar falando um pouquinho mais pra gente sobre essa situação do trabalho do SAMU. E aí, Karine, ele fez questão de frisar realmente, né, que existem competências e competências. O SAMU atende às unidades ligadas também à Prefeitura de Manaus, porque é um serviço público municipal. Para fazer o transporte nas demais unidades, realmente é o serviço terceirizado. E cada vez mais o governo do Amazonas vem terceirizando os serviços da saúde. E é exatamente esse ponto que o Denison vai falar pra gente a partir de agora. A comunicação do governo Wilson Lima é agora tem mais gente sofrendo nos hospitais, à espera de uma transferência, à espera de um atendimento. O Platão Araújo não tem pediatria, as pessoas vão para lá e voltam em cima de uma moto, porque nem sequer as ambulâncias que estão lá não são direcionadas para esses pacientes, crianças que saem em cima de uma moto com a cabeça sangrando para ir pro João Lúcio, pro Joãozinho, entendeu? Porque lá tiraram a pediatria, aí não informa a população, não dá transferência para a população, mas são 5 milhões ou mais gastos somente com transferência interhospitalar. E esse não é um trabalho do SAMU. 18 horas. Karine,
Kennedson, a gente ouviu aí mais um trechinho da fala do Denison Vilar, ele que é líder do movimento Todos pela Saúde. Infelizmente, né, Karime, a gente abre o programa de hoje com mais um relato duro que mostra realmente o tamanho do abandono com a saúde dos amazonenses. Nathalie, obrigada pelas informações. A realidade é essa: a saúde pública do estado do Amazonas está completamente abandonada, está num estado caótico em que nunca esteve na sua história, e mostra e revela como é que é cruel e criminosa essa gestão Wilson Lima com a população, com a saúde pública do estado. Você está ouvindo 18 horas. Agora, gente, são 6h25, é o nosso 18 horas de hoje. E manda pra gente um comentário, manda uma foto, manda um vídeo, falando sobre o que você tá achando do nosso programa 18 horas. A gente já falou sobre saúde, segurança pública, já falou sobre diversos temas. Então, manda pra gente detalhes a respeito sobre qual a sua nota que você daria pra saúde pública do estado do Amazonas, né, Karine? Fala se você realmente acha que é padrão sírio-libanês ou se é o que tipo, né? De 10 a 0. Qual nota que você dá para a saúde pública aqui do estado do Amazonas? Participa do programa com a gente. Vale também a sua participação para você que nos acompanha pela live do YouTube. Manda a sua mensagem. E é claro, não esquece de seguir a gente nas redes sociais. No @18horasnews. 18 horas. E Karime, Manaus vai ter um novo centro de distribuição e as entregas devem ficar até 80% mais rápidas, Karime. Kennedson, é o que afirma aí os representantes do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, o novo serviço de entrega expressa internacional que promete reduzir, gente, prazos de entrega que geralmente fica de 30 a 60 dias para cerca de 7 dias. Meu Deus, parece até um sonho, né? Mas de fato, será que vai chegar para Manaus? Porque tem muitas regiões que até falam que o frete é grátis, mas quando coloca Manaus, não tá nessa Manaus promoção. não tá incluso. Só que aí no caso, Kennedson, é um serviço do aeroporto. Ah, beleza, então. Aí vai funcionar. Olha só, Karime, esse projeto ele é fruto de uma parceria operacional que pretende transformar Manaus em uma das principais rotas de entrada de produtos importados do norte do Brasil. A mudança, ela com certeza beneficia diretamente quem compra em plataformas como Shopee, AliExpress, Temu, Shein e outras. Minha mulher vai adorar essa novidade, viu? As blusinhas vão bem. Bom, Kennedson, além desse impacto do consumo que o pessoal vai gostar muito, a iniciativa deve também movimentar empregos, ampliar a capacidade logística do aeroporto e aumentar o fluxo de cargas internacionais aqui para a região. A expectativa é que o novo serviço comece a funcionar já no primeiro trimestre do ano que vem. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, gente, tem novidade para quem tá de olho num veículo mais em conta. O Detran do Amazonas, ele abriu a visitação para o último leilão do ano. Vou aproveitar, hein, Karine? Olha aí, já tem muita gente garantindo aí um espacinho para dar aquela olhada nos lotes. É uma boa oportunidade, gente. E aí, Odinei Araújo, vale a pena se arriscar nesse leilão? O que a gente precisa saber antes de entrar nessa disputa? Conta pra gente. Bom, antes de tudo, é bom conhecer os veículos que vão a leilão na próxima segunda-feira, dia 8. E para isso, o Detran Amazonas abriu a visitação para o último leilão de veículos desse ano. A visita vai até sexta-feira na Avenida Raimundo Parente, no bairro Alvorada, das 9 da manhã até 5 da tarde. No total, 267 veículos vão a leilão. São 223 motos e 44 carros, todos recuperáveis e com possibilidade de voltar às ruas. O diretor técnico do Detran, o Wendel Volga, lembra que essa é a hora de ver de perto o estado real dos veículos, porque ninguém está comprando carro 0 quilômetro. Informamos que o espaço estará aberto para que aquelas pessoas que queiram realmente fazer a aquisição do seu veículo conheçam lá os lotes que estão disponíveis, para verem as condições reais dos veículos, as condições físicas, porque vocês não estão adquirindo um veículo 0 quilômetro. É um veículo que está usado, que está pronto para uso, mas que deve ter que passar por alguma manutenção para que você possa realmente ter um veículo um pouco mais barato, tá? Informamos também que o Detran Amazonas não entra em contato com nenhuma pessoa para fazer a venda desses veículos. Esses veículos são feitos através de chamamentos de editais
ou pelo site do Detran Amazonas, ou pelo site da própria WR Leilões. O Wendel Volgan também reforça que o Detran não faz venda direta por telefone ou mensagem. Tudo acontece somente pelo edital oficial e pelo site da WR Leilões. O leilão será totalmente online no dia 8 de dezembro, a partir das 9 da manhã. Quem quiser participar precisa se cadastrar antes, até o dia 7, no site da WR Leilões, fazer o login e entrar na plataforma no dia do evento. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. As vendas oficiais de ingressos para o Festival Folclórico de Parintins de 2026 vão ser retomadas no próximo dia 6, gente. Foi o que determinou o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Então, Kenneth, a Justiça resolveu suspender a liminar que proibiu a venda por causa do sobrepreço. Gente, o conjunto para as 3 noites estava custando mais de 240% do que foi esse ano de 2025. Só ganhando em dólar para ir, né? Não é? Estava muito caro. Daí foi suspensa, né? Atendeu aí a um pedido do Ministério Público para entender, né? Eles queriam saber o porquê desse preço todo tão mais alto. Mas agora a Justiça voltou atrás e falou, não, tá liberado e vamos voltar a vender os bilhetes. André Meirelles explica pra gente como é que vai ser. André, boa noite. Muito boa noite. Olha, a Justiça voltou atrás e liberou a venda dos ingressos do Festival Folclórico de Parintins 2026, mesmo depois de ter mandado suspender tudo por causa de denúncias de preço abusivo. O 18 horas lembra que a primeira decisão atendeu um pedido do Ministério Público que queria explicações sobre o reajuste que passou dos 200% em alguns setores. E era para a empresa justificar como chegou nesses valores e por que o ingresso ficou tão caro de um ano para o outro. Agora o Tribunal de Justiça suspendeu a liminar e disse que parar as vendas ia trazer dano grave para a organização do festival, para os bois, para a logística e para a economia que gira em torno do evento. Por isso, liberou tudo de novo. Só que tem um detalhe, os preços continuam os mesmos, nada mudou. Por exemplo, o passaporte de arquibancada central por mais de R$ 4.800, o setor especial por quase R$ 4.000 e o ingresso mais barato para uma noite só saindo na casa dos R$ 1.000. Bom, é preço que o povo reclama, mas que segue valendo e sendo cobrado sem ajuste nenhum. A empresa organizadora foi autorizada a retomar as vendas a partir desse sábado pela bilheteria digital oficial. Mas o Ministério Público avisou que segue de olho e acompanhando tudo de perto. Enquanto isso, muita gente segue questionando como é que o festival mais popular do Amazonas está ficando tão impossível e caro aí pro povo. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Política. Agora em Manaus, 6 horas e 32 minutos. Vamos de política. Seguimos com Kennethson Paes e Nathalie Moraes. Nathalie, então, vamos lá. O vice-governador Tadeu de Souza divulgou hoje o que ele chamou, gente, de ranking da vergonha, expondo o abandono do interior do estado do Amazonas na gestão Wilson Lima. Gente, só que ele é vice dessa mesma gestão, mas vamos lá, ou seja, né, engraçado. Bom, ele está hablando mesmo, né? Ele falou já de várias situações e agora está falando aí do abandono, completo abandono. Como é que ele falou? Gostei. O ranking da vergonha do interior do estado do Amazonas na gestão do Wilson Lima. Então, a gente pode interpretar que ele está mantendo aí, que ele mantém essa aliança com o Davi Almeida, com essas declarações. Pra mim pareceu um racha ali, que já foi separado ali. Não, o que vai acontecer? Ele já já tomou um lado, né? Exato. Karime, realmente não é só uma crítica, é um sinal claro realmente de ruptura, né, dentro do próprio governo, quando ele fala, quando ele abre as redes sociais hoje, escancarando para todo mundo que ele vai trazer o ranking da vergonha, ele tá na prática realmente mostrando ali, botando o dedo na cara do Wilson Lima, falando, é isso, cara, né? A nossa vai gestão... ter que sair agora é comigo. A nossa gestão é uma vergonha, eu vou assumir e vou te mostrar que eu posso mudar isso aí. Ele tem pouco tempo para isso, mas ele já tem dado essas alfinetadas legais, Karime, e esse material divulgado hoje
hoje realmente mostrou um interior completamente abandonado, trazendo aquilo que a gente fala aqui no 18 horas quase que diariamente, mostrando o Amazonas entre os piores índices de desenvolvimento humano e social do Brasil. E aí ele trouxe cidades como Atalaia do Norte aparecendo ali no fundo dos indicadores. E aí realmente essa situação, essa ruptura, a gente pode dizer assim, que não aconteceu do dia para noite. Realmente são anos que eles têm tido essa relação mais desgastada, e agora com tanto a proximidade... é que ele nem podia dar entrevistas, Nathalie, ele ficava bem isolado, não podia aparecer, segundo plano, não podia falar, e agora ele tá com essa liberdade. Tem até essa coisa de muita gente nem saber quem que era realmente o vice-governador, mas agora é o momento do Tadeu revelar, e ele tá falando muito. Eu separei um trechinho desse material publicado nas redes sociais para os nossos ouvintes poderem conferir. Vamos ouvir. IDH. 3 letras que revelam uma grande vergonha para o Amazonas. Atalaia do Norte, no Alto Solimões, tem o 3º pior indicador de desenvolvimento humano do Brasil. O Brasil tem 5.569 municípios. Se pegar só os piores 69 IDHs do país, o Amazonas tem 11 cidades nessa lista. São 11 dos nossos 62 municípios entre os piores do Brasil. É inaceitável. É preciso dar um basta na ausência de um planejamento de verdade com a cara do interior do Amazonas. Nenhum município pode ser esquecido. 18 horas. Karime, Kennedson e ouvintes, a gente ouviu aí um trechinho do material publicado pelo vice-governador Tadeu de Souza nas redes sociais, criticando duramente, trazendo o ranking da vergonha da gestão Wilson Lima. Só para frisar, ele também faz parte dessa gestão, mas o que fica, Karime, realmente é a herança, porque a gente sabe que o governador já está agindo ali como pré-candidato ao Senado, ainda que ele fale que o foco agora é finalizar a gestão, a herança que fica desses 7 anos, quando a gente fala do interior do Amazonas, é realmente uma vergonha, né? Se em Manaus a situação tá difícil, nos nossos outros municípios a gente sabe que é muito pior essa situação. E aí realmente o discurso do Tadeu, ele expôs com todas as letras. Vergonha, ranking da vergonha. Gente, a pesquisa revelou, é o pior governador do estado do Brasil. Não tem por onde fugir, os índices estão aí, não tem por onde fugir, nem querer tapar o sol com a peneira. Mais de 50%, Karime, de taxa de rejeição, 51%. 51% não tem como, gente, os números estão aí. Só que Kennedson também estava lembrando que a primeira vez que o Tadeu de Souza hablou foi numa entrevista à Folha de São Paulo, ao jornal Folha de São Paulo, que ele falou da segurança pública e ele nomeou os rios como rios de pó, gente, não é isso? Dessa forma, acabou falando a respeito sobre que o tráfico de drogas tinha ampliado suas atuações no interior do estado do Amazonas e tinha dominado os nossos municípios. E até foi irônico também naquela ocasião, porque ele de fato faz parte desse governo. Sim. Lógico, a gente entende que ele não tem o poder da caneta, pelo menos não tinha. Agora o cenário começa a mudar, ele já tá começando a andar ali pelo TCE, já começa a articular, as pessoas já veem ele como governador. Ele vem recebendo prefeitos dos municípios do interior do Amazonas. Pelo menos ele está expondo que existe problema, ao contrário do governador agora tem, né? Exato, exatamente. Agora tem muito problema e vergonha. Agora tem muito problema e vergonha. Kennedson, vamos lá. Nessa terça-feira, a bancada do Amazonas comemorou a aprovação lá na Câmara dos Deputados daquela medida provisória que cria licença ambiental especial para empreendimentos considerados estratégicos pelo governo federal. A gente já falou sobre esse assunto aqui nos 18 horas. Estamos falando daquela medida provisória que pode tornar possível a revitalização da 319. Será que a gente já pode comemorar? Ainda vai pro Senado? Explica pra gente. Então, eu tô até com medo de comemorar, Karime, porque a gente já falou sobre esse tema pelo menos mais 3 vezes ao longo desses últimos 3 meses, então é de fato um tema sensível para o amazonense que sem dúvidas sonha com a pavimentação do trecho do meio da BR-319 que liga Manaus ao restante do país, né? Então de fato é algo que o povo amazonense espera há décadas e com certeza é um dos maiores desafios de infraestrutura do nosso país. E esse agora vai, Karime, ele com certeza ganhou muita força porque o Senado aprovou o LAI, que é a licença ambiental especial, um novo modelo de licenciamento muito mais rápido para obras estratégicas. Agora, o texto ele segue para a sanção presidencial, Karime. A LAI ela surge a partir de uma emenda de uma MP de número 1308/2021
2025, agora transformada em PLV 11/2025, aprovado sem alterações pelos senadores. Essa aqui é uma proposta que inclusive foi do senador Eduardo Braga, que começou essa movimentação, e tem muito crédito ao senador Eduardo Braga, porque fez essa pressão política nacional. Fez acontecer, né? Fez acontecer. Houve uma grande movimentação, houve uma grande pressão da nossa bancada do Estado do Amazonas, liderada pelo senador Eduardo Braga, para poder propor essa redução de burocracias, mas com certeza mantendo ali algumas exigências ambientais obrigatórias. No caso da BR-319, assim como diversos outros pontos espalhados pelo Brasil, esse PL que foi proposto pelo senador Eduardo Braga era justamente para poder administrar, poder reformar, pavimentar locais que já existiam, como é o caso da BR-319. Já existe há séculos e ainda assim a gente passava por esse transtorno. Só que agora o Senado entendeu, concordou com esse novo entendimento e aí decidiram que essa proposta seja aprovada e agora segue para a sanção presidencial. Sobre o presidente Lula, em relação a esse tema, ele já tinha adiantado, inclusive para o senador Eduardo Braga, senador Omar Aziz, já tinha confirmado que seria uma pauta que ele gostaria. Só que a ministra do Meio Ambiente, que é delegada, né, ela recebe ordem do governo federal, ela tinha demonstrado um posicionamento completamente diferente. Tanto é que até na COP30 agora, ela permaneceu mantendo aquela mesma narração, mesmo fazendo uma estrada gigantesca apenas para passeio na COP30. E derrubando quilômetros de floresta. Vamos lá, enfim, a hipocrisia. Pois é, enfim, mas o bom é que está avançando. O senador Eduardo Braga, ele comemorou essa aprovação, destacou que essa nova lei de licenciamento ambiental vai destravar milhares de obras no Brasil, vai gerar empregos, e também citando a contribuição do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que foi determinante para que isso daí acontecesse. E um detalhe também que chama muita atenção é que, como não havia pessoas ligadas a essa causa, Karime, não havia pessoas ligadas a essa liderança que pudesse cobrar mais, que teoricamente deveria ser responsabilidade do governo do estado do Amazonas, houve o senador Eduardo Braga, que assumiu essa liderança da bancada amazonense e conseguiu fazer pressão para que esse resultado aparecesse, porque se dependesse do governo do estado do Amazonas, pelo menos as obras que são da competência do governo do estado do Amazonas, elas não estão sendo feitas. E imagina do trecho do meio que era necessário uma questão política um pouco mais robusta para poder convencer os demais parlamentares. Então, ainda bem que deu tudo certo e agora vamos aguardar essa sanção do presidente Lula. Mais uma etapa, Kenneth, se você acompanhar pra gente. Nathalie, vamos lá, um vídeo do secretário municipal de limpeza pública, o Saba Reis, pode ter revelado parte de uma movimentação política que o prefeito Davi Almeida tinha dado como spoiler, isso há 20 dias, né? O que foi revelado nesse dia, nesse vídeo, Nathalie? Conta pra gente. Karime, você lembra que você participou, né, de um encontro onde o prefeito de Manaus recebeu vários jornalistas? Da live, e ali, sim. Ele já adiantou que o vice-prefeito, né, o chefe da Casa Civil, o Marcos Rota, poderia mudar de partido e assumir aí um protagonismo, ser um pré-candidato ao Senado no PDT. E só já que tá agora, bem nas pesquisas, né? Só que agora realmente é real e oficial. E a novidade, tudo começou na noite dessa terça-feira, quando o secretário de Limpeza Pública, para quem acompanha a gente também através das redes sociais, vai poder conferir essas imagens. Eu vou pedir para nossa produção soltar ele chegando em casa. O que seria uma imagem onde ele simplesmente aparece ali recebendo os seus cachorrinhos? Na verdade, não é só isso, tá, Karime? Ele tá ali já fardado com a blusa trazendo o novo partido. Ele que sempre foi, né, do Avante, chegou em casa aí fardado com a blusa do PDT, trazendo pra gente realmente aí essa movimentação. E as novidades, inclusive foram divulgadas hoje, já teve muita gente aí postando que o Saba Reis deve assumir aí a direção do partido aqui na nossa capital, né? E aí, com toda essa situação, tudo isso realmente para fortalecer o PDT, para fortalecer a candidatura do Marcos Rota ao Senado. Inclusive, né, a ida tanto do Marcos Rota quanto do Saba Reis teve o aval do prefeito de Manaus, Davi Almeida, né? Eles realmente vêm trabalhando no fortalecimento dessa candidatura. O prefeito de Manaus permanece no Avante
Avante, mas o Marcos Rota, né, que é o chefe da Casa Civil e pré-candidato ao Senado pelo Avante, já está lá, e agora o Sabá Reis, que deve realmente já ser pré-candidato, tentar realmente voltar para a Assembleia Legislativa do Amazonas, também está de casa nova, os dois estão no PDT. Agora, Nathalie, deixa eu só falar um detalhe a respeito sobre do que está acontecendo nesses bastidores políticos, porque quando a gente fala nessas jogadas, com certeza a gente tem que comparar com as pesquisas eleitorais, e agora a gente tem um resultado do cenário 3 da IPG6 que mostrou que quando o capitão Alberto Neto ele não se posiciona no cenário, quando ele não está no páreo, na nível de pesquisa, o próprio Marcos Jota ele está muito bem posicionado. Ele aparece com 16,26% à frente de Marcelo Ramos e à frente de Plínio Valério. Plínio Valério, o atual senador, ele permanece ainda no poder. E qual que é a situação que eu quero comentar aqui para vocês? Que o governador Wilson Lima, ele aparece com 17,48%. E ele é o atual governador do estado do Amazonas, ou seja, ele tá com toda a estrutura na mão, tá com toda a máquina na mão, mas ainda assim Marcos Jota segue bem próximo, muito próximo, até dentro da margem de empate técnico, 16,26%. E ele não tem tanta presença na rua assim quanto tem o governador Wilson Lima, que está com a máquina na mão, viajando praticamente toda a semana para o interior do estado do Amazonas e também para Manaus, rodando direto. Exato, fazendo entregas e tudo mais. Só lembrando que o Marcos Rota, gente, ele vai ser o presidente do PDT no estado do Amazonas. Ele assume. Exato, e o Sabá Reis na cidade de Manaus. Ele vai ser o responsável pelo PDT aqui na nossa capital. Exato. Vamos lá, Kenneth. Os ministros do governo federal anunciaram hoje uma posição contrária ao parecer do deputado federal, o Luiz Gastão, sobre a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, sem o fim da escala 6x1, assunto polêmico. Explica pra gente esse assunto. Então, é uma discussão sobre essa redução de jornada de trabalho de 43 para 40 horas semanais, especialmente sobre o fim da escala 6x1, que ainda não avançou. A subcomissão especial da Câmara, Karime, que estava preparada para votar o relatório do deputado Luiz Gastão, decidiu hoje, por meio de um pedido coletivo, vista, ou seja, a votação ela foi adiada. Esse adiamento vem depois de ministros do governo federal se posicionarem contra o parecer do relator, que defende uma redução de jornada mais lenta e sem acabar com a escala 6x1. O relatório do deputado Luiz Gastão, ele tem ali a previsão de diversos itens, como 42 horas no primeiro ano, 41 horas no segundo ano e 40 horas só no terceiro ano, Karime. É preciso fazer conta, gente. Muito obrigada pelos assuntos de política, Kenneth Paz e Nathalie Moraes. Você está ouvindo 18 horas. Daqui a pouco aqui no 18 horas vamos acompanhar o drama de uma família no Hospital Estadual João Lúcio. O nosso assunto em instantes. 18 horas. Trânsito. André Meirelles, fala pra gente como é que está a volta pra casa agora às 6 horas e 47 minutos. Muito boa noite mais uma vez a todos. Olha, a gente tem informações, essa atualização dessa carreta tombada na Avenida Boulevard, no sentido, na verdade, bairro centro, ainda continua por lá, mas os agentes de trânsito estão no local para orientar os condutores que passam por ali. O trânsito é tranquilo por lá. Agora, com a ajuda do CCC, que é as câmeras de monitoramento aqui da capital, Cosme Ferreira com retenção, próxima Feira do Coroado, né, e outros trechos também com fluxo variado, tipo ainda na Cosme Ferreira ali, pelo local tem retenção, lentidão para quem passa ali pelo trecho. Na Avenida Djalma Batista, no cruzamento com a Rua Pará, o trânsito também está bastante carregado por lá, e um pouco mais à frente, já nas proximidades ali do Shopping Plaza, o fluxo pesa de novo, com o trânsito carregado e uma movimentação lenta. E também passando pela Avenida Humberto Calderaro, o trânsito também está bastante lento, principalmente quando vai se aproximando ali do Manauara em diante, o trânsito é muito lento aí. Também ainda continua chovendo em algumas partes aqui da capital amazonense. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. 18 horas. E vamos... Previsão do tempo. E vamos saber agora a previsão do tempo com ela, Karime Leão. Gente, tá preocupante, porque hoje o dia agora foi de chuva, né? Durante toda a tarde, tá? E a gente acabou de receber agora um alerta da Defesa Civil para Manaus e Iranduba. Diz o seguinte: proteja-se. Se houver vendaval, granizo ou descarga elétrica, fique atento às recomendações para esses tipos de ameaça. Auxilie crianças, idosos, pessoas com dificuldades de locomoção.
próximas a você. Evite contato com águas, alagamentos, pois podem ser contaminadas e provocar doenças, gente. Nós recebemos, pelo menos eu aqui no meu celular, já recebi hoje de tarde 2 alertas de alarmes, né, da Defesa Civil, de inundação e de possível chuva forte, chuva intensa. Lembrando que para qualquer situação dessa, a gente tem que ligar pro 190, tá? A gente deve ligar para qualquer situação de emergência, ou 190 para qualquer situação de emergência. A previsão para amanhã, dia 4, é de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e começo da tarde. À noite, a previsão é de temporal, gente, também, ok? Então, é preciso que a gente fique atento. E a recomendação, vou ajustar aqui o telefone para contato, para qualquer situação, é o 199 ou 193. Você disca para qualquer situação de possível alagamento, deslizamento. 199 ou 193. Previsão de chuvas intensas de hoje para amanhã e para amanhã também. Você está ouvindo 18 horas. A gente abriu o programa 18 horas de hoje falando sobre a crise na saúde pública do nosso estado do Amazonas e que justamente saiu como principal reclamação dos amazonenses numa pesquisa divulgada hoje pelo Instituto de Pesquisas do Norte. Isso é a pura realidade, porque quando a saúde pública falha, quem paga a conta é sempre você, cidadão. É sempre o povo, não é, Kenneth? Só agora, gente, mais uma família vive um drama, enquanto que o governo Wilson Lima finge pagando publicidade caras, dizendo que a saúde pública do estado é maravilhosa, está às mil maravilhas. A repórter Odineia hoje acompanha o drama de uma família no Hospital Estadual João Lúcio. Odineia, conta pra gente o que uma paciente com risco de morte segue internada num hospital sem um tratamento que precisa mesmo, gente, com pedido de transferência com urgência. Odineia, boa noite, conta pra gente. Porque, mais uma vez, o governo do Amazonas deixa a população entregue à própria sorte, né? A vítima agora é Leiliane de Souza Lopes, de 24 anos, internada desde 22 de outubro no Hospital João Lúcio, com sintomas de púrpura trombocitopênica, uma doença rara, gravíssima e que precisa de tratamento imediato para não ser fatal. Mas no João Lúcio, esse tratamento simplesmente não acontece porque lá não tem especialidade que ela precisa. Aí, a família vive um desespero diário, né? Sem a transferência para o local adequado, que no caso é o Hemoan, o quadro de Leiliane só piora, como explica a irmã Lia de Souza. O tratamento que ainda falta ser feito é feito especialmente pelo Hemoan e somente por lá. O hematologista tem que cuidar pessoalmente disso, porque essa doença é referência para Hemoan. E até então a gente não estava conseguindo. Por esse motivo a gente veio procurar as redes sociais para que a gente consiga algum competente que possa nos ajudar a transferi-la. Porque ela está na enfermaria, por mais que ela esteja dentro de um hospital, não está sendo ajudada, porque o que eles precisavam fazer, o que eles podiam fazer, já fizeram. O próprio Hospital João Lúcio pediu a transferência dela para o Hemoan, que é referência no tratamento de doenças do sangue aqui no Amazonas, mas mesmo assim nada aconteceu. Urgência no papel, mas não na prática. Enquanto isso, a família divulgou vídeos mostrando o sofrimento e a sensação de abandono. A família inteira está sofrendo, a família inteira. Ela é uma menina nova de 24 anos. Internada há 10 dias no João Lúcio, aguardando o diagnóstico. Não tem diagnóstico fechado porque o João Lúcio fala que o Hemoan precisa dar o parecer do hematologista. Aí o Hemoan fala que o João Lúcio não manda os exames que tem que mandar. E aí a gente está vendo a hora ela morrer lá. Meu pai é idoso, ele sofre muito, ele chora toda noite. Ele passa mal da pressão, a pressão dele chega em 19. A minha irmã também, ela passa muito mal, ela fica desesperada no leito. Morre paciente todos os dias ali no João Lúcio. É uma negligência lá também. Ela tá começando a ter crise de ansiedade lá dentro do hospital. Quem consegue dormir em casa e isso vai se agravando cada vez mais. Sem respostas do Estado, a família recorreu ao Ministério Público. Eles conseguiram garantir um exame para confirmar o diagnóstico, mas nada. E quando 18 horas questionou a Secretaria de Saúde do Amazonas sobre o motivo da falta de transferência, o governo manteve o padrão: silêncio total até o fechamento da reportagem. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas.
Bom, eu só vou lembrar que a gente segue aguardando, né, a satisfação, o parecer da Secretaria de Estado de Saúde Pública nesses casos que denunciamos hoje aqui no 18 horas. Os microfones estão sempre abertos. E atenção para os proprietários de bicicletas elétricas. Olha só, gente, termina agora, no dia 31 de dezembro, o prazo para poder regularizar os veículos e entrar nas novas regras. São ciclomotores, né, vários, entre eles essas bicicletas elétricas. E esses veículos vão ter regras mais rígidas para circular a partir do ano que vem. E entre as mudanças, gente, estão aí exigências de carteira nacional de habilitação e licenciamento do veículo. André Meirelles explica pra gente os principais pontos dessas mudanças. Boa noite, André. Muito boa noite a todos. Olha, presta atenção, você que anda de cinquentinha, ciclomotor ou moto pequena, seja a combustão ou elétrica, fique atento. A lei mudou e o prazo tá contando. A resolução do Conselho Nacional de Trânsito, que é o CONTRAN, exige que todo ciclomotor esteja registrado, emplacado e licenciado até 31 de dezembro desse ano. E porque a partir de 1º de janeiro de 2026, quem tiver irregular vai ficar parado, multado e pode até perder o veículo. Mas o que precisa ser feito? Bom, o ciclomotor tem que estar registrado no Registro Nacional de Veículos Automotores, que é o RENAVAN, com placa e licenciamento em dia. O condutor precisa ter habilitação ou categoria A da Carteira Nacional de Habilitação, que é a CNH, ou a autorização para conduzir ciclomotores, que é a ACC. O veículo tem que ter todos os itens de segurança: o farol, a lanterna, o retrovisor, buzina e equipamentos obrigatórios. Essas regras valem aí para veículos até 50 cilindradas ou elétricos que atinjam até 50 km por hora e tenham potência de até 4 kW. E o que vai acontecer para quem decidir aí que não quer regularizar? Vai ter multa gravíssima que vai pesar no bolso, hein? Apreensão do veículo, que pode ir direto para o pátio, pontos de habilitação ou proibição de dirigir se não tiver aí CNH ou a ACC. E também uma proibição total de circular em ciclovias, calçadas ou vias não permitidas. Ciclomotor é tratado como moto, hein? Então, por que tem que fazer essa regularização agora? Porque a fiscalização vai ficar mais rígida por causa do aumento de ciclomotores nas ruas e também do alto número de acidentes. Então, quem deixar para a última hora pode acabar sem o veículo ou com uma multa daquelas. Então, se você tem uma cinquentinha, um ciclomotor ou uma moto elétrica pequena, então fique aí de bobeira não. Procure o Detran, documente tudo e deixe a habilitação em dia para evitar problemas. Volto com vocês. 18 horas. Esporte. Karime Leão, vamos falar de esporte agora, meu povo. A gente tá com um sorrisão desse tamanho aqui para falar do Flamengo, que com certeza vive um momento mágico, Karime, nesse momento histórico para todo torcedor flamenguista, e que tá agora embalado pelo tetracampeonato da Libertadores e volta a campo hoje, pessoal, às 8h30 da noite lá no Maracanã, para poder tentar fechar o ano com chave de ouro, Karime. E se vencer, o Ceará leva o título do Brasileirão com uma rodada de antecedência. Olha que a gente já viveu isso em 2019, viu? Quem sabe repete o feito, Kennedson Paz. O Flamengo tem 75 pontos, 22 vitórias e um saldo de 50 gols, muito acima dos concorrentes. O Palmeiras, que enfrenta o Atlético Mineiro no mesmo horário hoje, tem 21 vitórias e saldo de 28 gols. Vamos falar agora de outro jogo importante, Karime, da rodada, que com certeza o Mirassol surpreendeu o Vasco em pleno São Januário, gente, e venceu por 2-0. O Renato Marques e também o Carlos Eduardo marcaram os gols do Leão. Com o resultado, o Vasco segue na 11ª colocação com 45 pontos, a 4 da zona de rebaixamento, cara, bem próximo
próximo, ele tá na tarrasqueta. E ainda com chances mínimas de queda, Karime. A equipe até pressionou no final, Karime, mas não conseguiu reagir. Não tá sendo um ano bom pro Vasco da Gama. Agora, quem fechou o ano arrebentando também foi a seleção brasileira feminina. O Brasil deu um show e goleou Portugal por 5-0, gente. Uma vitória para devolver a confiança depois do tropeço contra a Noruega na semana passada. A equipe do Arthur Elias fecha o ano com muita moral. Tô precisando motivar a seleção brasileira masculina. O negócio não tá bom, não, velho. É melhor torcer pra feminina, hein, gente? Pois é, vamos dar mais valor pras nossas meninas, né, Karime? Exato. E pra fechar o esporte regional, Karime, vamos falar sobre o esporte regional agora. Vamos lá. O Amazonas, ele avança nas negociações para definir o novo técnico da temporada de 2026. Depois do rebaixamento da Série B, o clube iniciou uma reformulação geral. Então, a temporada foi cheia de mudanças, tá, Kennedy? Na beira do campo. Começou com a Derbaulana, depois passou por Eduardo Barros, Guilherme Alves e terminou com o Márcio Zanardi, que saiu após a derrota para o Atlético na 34ª rodada. Agora, a Onça quer um nome para reconstruir o projeto em 2026. 18 horas. Seguimos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O presidente Lula chamou a atenção ontem para um problema que só aumenta no Brasil: as agressões e os assassinatos de mulheres no país e a sensação de impunidade. Ele disse que a pena de morte é suave para agressores de mulheres. Lula sabe que não há pena de morte no Brasil. Por isso, ele acrescentou o seguinte, abre aspas: não existe pena para punir um cara desse, porque até a morte é suave, fecha aspas. Nos últimos dias, o noticiário traz crimes de extrema violência no país. Aqui no Amazonas, os casos de estupros e feminicídio não param. O estado foi o terceiro do país com o maior número de casos de violência contra a mulher em 2024. Foram 33 feminicídios considerados crimes de ódio baseado no gênero. Em 2024, 1.459 mulheres foram mortas no Brasil, apenas por serem mulheres. Está passando da hora das lideranças políticas do Brasil tomarem como prioridade urgentíssima o combate a esses crimes no país. 18 horas. 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo, até amanhã. Boa noite, Kennedy Paz. Muito boa noite, Karime Leão. Boa noite a todos que ficaram com a gente até aqui no 18 horas. Gente, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no @18 horas news, porque vem muita coisa boa por lá e com certeza você vai gostar. Tchau, gente. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.